eu tenho que transformar a expressão. E eu a transformo da seguinte maneira. Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quê? Bem, limite de x vezes é elevado a 1 sobre x menos 1. Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem, hein? De elevado a 1 sobre x menos 1 dividido por 1 sobre x. Aqui eu tenho indeterminação? Eu tenho? Tenho. Qual é a indeterminação que eu tenho aqui? 0 sobre 0. Limite do numerador é 0, limite do denominador é 0. No infinito, no L'Hopital também se aplica o infinito, limite no infinito. Então isso aqui é, portanto, o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Fica elevado a 1 sobre x vezes quanto? Menos 1 sobre x2. Dividido por quanto? Menos 1 sobre x2. Limite do quociente das funções é o limite do quociente das suas derivadas. Certo? Mas isso quem é? É o limite com x tendendo a mais infinito de quê? De menos elevado a 1 sobre x. E quanto é que dá isso? Dá menos 1. Porque 1 sobre x tende a 0, né? A exponencial disso tende a menos 1. Certo? Ok? Então, daí. Agora voltemos para cá. Ó. Mais exemplos. Limite com x tendendo a mais infinito do logaritmo natural, tá? Logaritmo natural de x mais elevado a 3x, tá? Sobre x mais 2. X mais 2. Vamos lá. Dá para aplicar L'Hopital, será? Quem é o limite com x tendendo a mais infinito do logaritmo natural de x mais elevado a 3x. Quando x tende a mais infinito, o argumento do logaritmo natural tende a mais infinito, certo? Portanto, o logaritmo natural do argumento tem limite quanto? Mais infinito. E quem é o limite com x tendendo a mais infinito de x mais 2? Também é mais infinito. Portanto, eu estou diante de uma indeterminação da forma infinito sobre infinito, a qual L'Hopital se aplica.
L'Hopital se aplica a indeterminações da forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Vamos lá. Então, por L'Hopital, daí, quem é o limite? Com x tendendo a mais infinito de logaritmo natural de x mais elevado a 2x sobre x mais 2. Isso é o limite com x tendendo a mais infinito. Derivada logarítmica aqui fica quanto? Derivada da expressão, que é 1, mais 2 elevado a 2x sobre x mais elevado a 2x, que é a derivada logarítmica. Dividido por quanto? Por 1. Tá? Isso é o quê? Isso é limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 1 mais 2 elevado a 2x sobre quem? Sobre x mais elevado a 2x. Qual é o limite do numerador? Mais infinito. Qual o limite do denominador? Aplica L'Hopital. Pode ser o processo em cadeia, tá? Então isso fica o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 4 elevado a 2x sobre o quê? 1 mais 2 elevado a 2x. Aqui eu já sei que o limite dá 4 meios, por causa do limite de uma função racional no infinito. No entanto, não farei dessa forma. Olha para cá. Limite do numerador, mais infinito. Limite do denominador, mais infinito. O que faz? Aplica L'Hopital outra vez. Então, isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 8 elevado a 2x sobre quanto? 4 elevado a 2x. Aqui não é L'Hopital, tá? Eu não vou aplicar L'Hopital. É limite com x tendendo a mais infinito de quê? 2 de 2, né? Que dá quanto? 2. Tá? Dividir isso por isso dá 2. Então dá, o limite dá 2. Tá aí. Em conta. Você pode aplicar L'Hopital em cadeia. Em cadeia não, em série, vamos dizer assim. Em série. Vai aplicando, tá? Você chegar no resultado. Mas lembre, só pode aplicar L'Hopital se a indeterminação for da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Não. Diz. Como foi que esse meu aqui lá, acho que o meu aqui tinha 2 termos, agora ele ficou só com 1. Derivada do 1. Apliquei L'Hopital, cara. Tá. Derivada da constante 1 é 0. Então fica 4 elevado a 2x. Que é só a derivada disso. O senhor aplicou 2 vezes. Apliquei 3 vezes. Passei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Certo?
Entendido aí? Ó. Limite com x tendendo a zero de x mais e elevado a x elevado a 1 sobre x, onde A é real. É o número real, que é esse limite. Limite de x mais e elevado a x elevado a 1 sobre x, onde A é o número real. Tá? Bem, qual é o limite da base? Limite com x tendendo a zero de x mais e elevado a x. Quanto é? Quanto é? Limite aqui, qual é? É 1, certo? X tendendo a zero, tá bom? E, por exemplo, limite com x tendendo a zero. Se eu fizer o x tendendo a zero pela direita, de 1 sobre x, que é o expoente, dá quanto? Mais infinito. É uma indeterminação, eu estou diante de uma indeterminação 1 elevado a infinito. Porque se o x tender a zero pela esquerda, a indeterminação é 1 elevado a menos infinito. É uma indeterminação a qual o L'Hopital não se aplica. E como eu saio disso? Eu saio disso, você tem isso, mas você tem outro ponto. Quem é x mais e elevado a x elevado a 1 sobre x. Isso é a exponencial, isso é a definição de potência com expoente racional. Base positiva, expoente real. Quanto é isso? É elevado a 1 sobre x vezes logaritmo natural de quem? De x mais e elevado a x. Isso é verdade. Então você tem isso. Agora vamos calcular o limite do expoente, olhando para cá. Se o expoente tiver limite, a exponencial tem limite. Que é a exponencial do limite. Tá? Então vamos ver. Então qual é o limite? Dá para calcular com x tendendo a zero de quê? De 1 sobre x vezes logaritmo natural de x mais e elevado a x. Ó, isso é o limite com x tendendo a zero do logaritmo natural de x mais e elevado a x dividido por x. Isso é uma indeterminação? É uma indeterminação da forma, essa daqui é uma indeterminação da forma zero sobre zero. Concorda comigo? Essa indeterminação aqui é uma indeterminação da forma zero sobre zero. Ó. Por quê? Porque o argumento do logaritmo natural tem limite 1. O logaritmo natural do que tem limite 1 tem limite 0, porque o logaritmo natural continua no 1. E o denominador tem limite 0. Eu estou com determinação 0 sobre 0, entendeu? Se é 0 sobre 0, eu posso aplicar L'Hopital. Então isso fica o limite com x tendendo a 0 de quem? Derivada logarítmica da expressão. Está aparecendo aqui, tá? Derivada logarítmica. Então fica o quê? Fica 1 mais a elevado a x dividido por quem? Por x mais elevado a x. Correto? Não é, ó? E aqui fica 1. Então isso é o limite com x tendendo a 0, certo? Mas então vai ficar o quê?
Vai ficar, ó, 1 mais a elevado a x, dividido por quem? Por x mais elevado a x. Isso não é nada? Não. Peraí. Qual é o limite do numerador com x tendendo a zero? Qual é o limite do numerador com x? Precisa aplicar L'Hopital aqui? Não. Eu não estou com indeterminação. Qual é o limite do numerador? Qual é? 1 mais a. Qual é o limite do denominador? 1. Certo? X tendendo a zero. Denominador tem limite 1. É elevado a x vai para zero. A exponencial do que tem limite 0 tem limite 1. Então isso fica 1 mais a. Esse é o limite do expoente da expressão transformada que eu quero calcular o limite. Então não acabou. Tá? Daí, quem é o limite? Com x tendendo a zero. De quem? Do que me interessa. Que é x mais e elevado a x elevado a 1 sobre x. Quem é? É o limite com x tendendo a zero da exponencial de 1 sobre x vezes logaritmo natural de x mais e elevado a x. Está aqui, ó. Mas o limite da exponencial, porque a função exponencial é contínua, é a exponencial do limite. Limite com x tendendo a zero de 1 sobre x vezes o logaritmo natural de x mais e elevado a x. Só que isso aqui dá e elevado a qual é o limite do expoente? Qual é? 1 mais a. E veja, está parametrizado por a, quer dizer, o limite pode dar qualquer valor. Pode dar qualquer valor real. Desculpe, pode dar qualquer valor positivo. Que é exponencial de 1 mais a variando em r, porque está parametrizado. Então pode dar qualquer número positivo esse limite aí. Ok? Fazer mais. Façamos mais. Tem sim. Aqui, ó. Vamos. Ó. Limite de 3x2 mais 2x com x tendendo a zero pela direita, 3x2 mais 2x